vai falar sobre esse assunto e uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada ontem sobre emendas, que tem tudo a ver com isso, né, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas. De fato, na verdade, o julgamento está em curso no chamado plenário virtual, né? Um assunto tão importante e ainda assim os ministros não dão a cara como faziam antes no plenário presencial, digamos assim, né? Mas o fato é que deu tão certo para o presidente Lula que até parece jogo combinado essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria, como eu disse, para dar uma enquadrada nessa história de autonomia do Congresso Nacional na designação e também liberação de emendas parlamentares. O Supremo, na verdade, está avalizando as decisões adotadas nesse assunto pelo ministro Flávio Dino, decisões monocráticas que tanto provocam arrepios de indignação entre juristas e, sobretudo, no Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino, que é amigo pessoal e foi ministro do governo Lula, do atual governo Lula, ele suspendeu essa prática de liberação de emendas em agosto, exatamente no início da campanha eleitoral, precisamente como o presidente da República queria que acontecesse. Mas isso, infelizmente, apesar da intenção do presidente, não foi capaz de impedir a derrota humilhante dos partidos que o apoiam nas eleições municipais deste ano. Lula queria acabar com a autonomia do Congresso em relação às emendas e conseguiu. Ele impôs a sua vontade, por exemplo, ao conseguir a decisão de condicionar a liberação das emendas à vontade do governo, restabelecendo aquele balcão de negócios no qual o atual presidente da República sempre reinou absoluto nos dois primeiros governos. É um balcão no qual se libera emendas, o governo libera emendas de acordo com os compromissos daquele parlamentar em relação a votações de interesse do governo. Os parlamentares que resolverem votar contra o governo serão tratados a pão e água. Exatamente, na prática, isso é restabelecido. A liberação dos recursos das chamadas emendas PIX, por exemplo, só pode ser feita mediante um plano de trabalho aprovado previamente pelo Ministério responsável. Ou seja, a emenda não é do parlamentar, não é dele a decisão para onde o dinheiro vai. O dinheiro pode até ir para aquele lugar que o deputado está desejando, está indicando, mas só se o ministério, ou seja, só se o governo quiser que isso aconteça, e aí o governo vai ou não vai elaborar um plano para justificar a liberação da emenda parlamentar. Ou seja, na prática acaba com essa autonomia do parlamentar de financiar aquela escola, aquela ponte, aquela praça, financiar o que achar que deve ele à sua base eleitoral, transferindo recursos públicos federais da sua cota de emendas parlamentares para os prefeitos, né, para que os prefeitos apliquem esses recursos. O governo também estabeleceu, através dessas decisões, que são agora avalizadas pelo Supremo Tribunal Federal, processos burocratizantes para dificultar ainda mais a liberação das emendas. Por exemplo, emendas de bancadas nas comissões do Congresso. Para liberar as emendas de comissão ou as emendas coletivas, terá que haver registro em ata. Tem que haver uma ata com registro e assinatura de todos os parlamentares responsáveis, etc. e tal. Enfim, é algo que na prática não precisava, porque tudo isso é documentado, a autoria das emendas e também a assinatura dos deputados, mas cria-se uma série de medidas burocráticas para tornar ainda mais dependente da decisão do Poder Executivo a liberação ou não das emendas, né? Bom, o fato é que no Supremo Tribunal Federal os ministros não deixam os colegas na chuva sozinhos, e é por essa razão que nesse plenário virtual já está 8-0 nesse momento o placar que avaliza as decisões monocráticas do ministro Flávio Dino sobre emendas parlamentares. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias muito importantes do dia. Muito bom dia, Pedro. Tudo bem,